Fala galera do canal, muito boa noite aí para vocês, boa tarde, bom dia. A gente não sabe o horário que vocês vão estar assistindo. Aqui é o Willen falando com o amigo Elmar. Hoje a gente está gravando aqui para o canal Lendas de Jardão, quadro Lenda por Lendas. Fala Elmar, meu amigo, como é que você tá? Graças a Deus, muito bem, cara. Que prazer falar com você. Pô, amigo, muito tempo aí que a gente não se fala, mas hoje a gente vai botar a resenha em dia aí, hein, cara. Não, e essa resenha é fantástica porque a gente vai falar da nossa terrinha, do nosso bairro, Jardim América, que é o mais Isso. importante, né? Isso aí, cara. Lugar onde a gente tem raiz, amigo e carinho enorme, né? É isso aí. Show de bola. Isso aí, pessoal. Então hoje eu estou conversando aqui um pouco com o Elmar, né? Foi morador do bairro de Jardim América durante um tempo, mas vocês vão conhecer um pouco da história dele, porque nas décadas lá, final da década de 80, início de 90, aí foi um cara que teve Isso muito aí. destaque aqui no nosso bairro e depois vocês vão entender o motivo. Então, Elmar, fala um pouco da sua experiência aí como morador, como jardinense, como é que a sua família veio para cá, como é que você veio para cá, se você nasceu aqui, conta um pouquinho aí pra gente. Beleza. Pô, Willen, falar de Jardim América é muito fácil, né? Lugar que a gente tem um carinho especial, memórias, lembranças fantásticas, então é fácil, Sim, né? Pena que a gente tem pouco tempo, ele podia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro conversando, né? Mas, tem na muita verdade, história. Willen, muito isso. Na verdade, eu sou de São Paulo. Então, eu sou Legal, nascido na capital de São Paulo. O meu bacana. pai, capixaba, que foi para lá para tentar a vida lá, Uhum, como muitos aqui uhum, do estado. sem Enfim, ele dúvida. morou alguns anos lá e a gente retornou. Então, eu cheguei em Jardim América com 6 anos. Pô, legal, Então, hein? Eu morei em Jardim América uns 20 e poucos anos. Bacana. Então, eu passei toda a minha infância, adolescência, início de juventude em Jardim América. Respirando Jardim América, né? Pô, então, e respirando de verdade, né? Porque eu estudei no Cerqueira Lima, Afonso Bacana. Chuari, no Afonsinho. Bacana no Então, Afonsinho. eu sou o Jardim América raiz. Pô, isso aí, cara, muito bom. E assim, Elmar, falando sobre esse jardinense É, raiz, né? Acho que hoje a gente vive num mundo um pouco diferente do daquela época, né? Mas fala aí um totalmente. pouco, né? Só para as pessoas terem noção de como é que era aquela época, né? Imagina uma criança de 6, 7 anos, né? Circulando no bairro, indo andando até o Cerqueira Lima. É Tenta situar verdade. o pessoal aí, onde é, que rua que você morava, qual a distância mais ou menos que você caminhava, com toda tranquilidade. É isso aí. A gente, criança de 7, 8 aninhos, a gente andava o bairro todo com tranquilidade, Verdade. coisa que hoje é inimaginável. Então, Inimaginável. eu morava na rua Washington Luiz, ali perto do Bar do Cardoso, que Sim, existe até hoje, sim, Cardozinho. Cardoso. É. Então, quer dizer, eu ia para a escola sozinho, indo e voltando, estudava à tarde, entrava 1 hora, saía às 5, antigamente era assim, né? Sim, Então, andava, é inimaginável. é E o fato verdade. mais interessante também é que a gente, antigamente, você não tinha opções também de entretenimento que as crianças têm hoje. Verdade. Então, a gente brincava onde? Era na Era rua, na rua. Era na rua. bolinha de gude, pipa, Pipa, peão, infância boa, hein, Omar? Brincando colado ali na barreirinha, hein? futebol na barreirinha, e à Coisa noite aquele encontro da molecada que fazia aquele encontro na rua, né? que Para aí era a poder hora do brincar de noite. pique, era a hora do Pô, pique bandeira e vai embora, né? é isso. Então, coisas que as crianças de hoje não passam por isso mais. É impossível. Infelizmente, cara, É impossível. infelizmente, assim, e a gente tem, É é impossível. com tristeza que a gente fala isso, porque na maioria, assim, em todos os bairros, quando a gente fala, pô, é inimaginável você ver pensar uma criança de 8, 9 anos atravessando um Na bairro, rua. né, ficando na rua até tarde, então, assim, é muito, muito distante. E por isso o Inimaginável. saudosismo quando a gente entra nesses Por assuntos, isso. né, cara? E assim, Então, enfim, William, o que acontece? Hoje a molecada faz o quê? Está em cima do eletrônico, está preso dentro de casa porque os pais têm medo de deixar na rua. Então, o verdade, que acontece? A gente tem muita memória porque a melhor fase da vida da gente é o quê? A infância e a é adolescência, verdade. né? Que fica grandes marcas na vida da gente, né? Sim, E eu, sou, sim, eu já sou um saudosista por natureza. extremo, por natureza, então, cara, eu tenho muitas memórias de Jardim América. Sabe? Eu Pô, vivi realmente ali, amigos queridos, amigas, e, poxa,
Fácil demais Então, falar. então fala um pouquinho aí daquelas experiências aí de adolescente, juventude, daquelas coisas que a gente chamaria de épicas dos anos 80, assim. O que que você se lembra bem? Diga aí. Cara, bom, impossível você conversar com qualquer pessoa que viveu aquela época que não falar do som do Passionista, Sim, a domingueira do Passionista. a domingueira do Não tem passionista, né? como você não falar, né? Fazia Acabava que a missa, ia todo mundo passionista, curtia a domingueira. Mas pô, não era só bacana. isso, né? Você tinha as festinhas, porque as festinhas americanas, na casa dos Bacana. amigos, Pô, né? A gente fantástico. tinha também, que eu acho que não existe mais, que é a nossa feira comunitária, que existia, não sei se existe ainda, Sim, sim. mas Assim, existia, a né? feirinha comunitária, não existe mais esse espaço, porque antigamente Pois é. existia a sexta, se eu não me engano, né? Às sextas-feiras tinha feirinha É. comunitária, com Não, parquinho coisa às vezes, bacana. enfim, era bacana. É, Não existe. Não existe há bastante tempo. Mas era sabe? muito Então, cara, a gente viveu muita coisa do bairro. A gente vivia realmente no bairro, né? E curtia verdade. as coisas do bairro. E é interessante falar disso, né, Mar? Porque hoje, além da facilidade eletrônica, existem as facilidades de deslocamentos, né? Porque, Exatamente. assim, querendo ou não, até por mais que a gente fale que a gente precisa de um transporte público de mais qualidade, mesmo com o transporte público, a gente sabe das oportunidades que existem hoje, ainda existe muita É, mobilidade versus o que a gente tinha antes, né? é isso, era muito difícil. Você vê que na nossa época, se a gente for listar tudo que a gente curtiu, por exemplo, as gincanas do Pô, bairro, fantástico, era fantástico. interação total, né? Você conhecia todo mundo, você encontrava com todo mundo, era muito bom, né? Exatamente. Bacana. Então, era realmente fantástico. A gente vivia realmente o bairro, vivia os amigos do bairro. Era Legal, muito legal. era muito legal. Entendeu? E aí Pô, eu imagino que você deva ter vivido aquele ambiente lá dos jogos do Juventude também, né? Do olha só, quando você fala do esporte de América, Aham, você, como atleta que você foi, quem foi atleta é atleta para sempre. sim, sim, Né? Quem sim, foi, é. Você sabe que o nosso bairro é realmente um celeiro de atletas, né? é De verdade, todas as modalidades. verdade, Você vê que é isso é do verdade. surf, você vê que na época tinham jogos escolares, que eram os Jopais, se não me falha a Sim, memória, Jopais. Então sim, era o handball, era o voleibol, era o basquete, era o futsal. Você falou do Juventude, do futebol de campo, sim, né? sim. Então, você sabe que realmente é um celeiro. Se você for listar aqui agora quantos atletas nós temos no bairro, a gente vai Ah, ficar é. aqui e perder um A gente tempão. vai perder horas aqui falando, porque Porque a gente pensa que é só futebol, né? Por causa da não, desportiva ferroviária, pensa que é só exatamente, futebol. exato. Nada disso. Nada Tem disso. muita gente com Sabe? destaque em muitas áreas, assim. E o legal é que nesse quadro, Elmar, a gente está trazendo aí pessoas que se destacaram também em outros esportes, né? Vôlei, futsal. Daqui a pouco a gente vai ter Bacana. entrevista aí tem um monte de faixa preta de jiu-jitsu espalhado aqui no Pô, bairro. com Então, força. assim, tem com força. Então, é um negócio que vale. Tem a turma da capoeira também, né, que é um esporte, Fantástico. então é muito legal. Mas, assim, Fantástico. aproveitando essa nossa, né, já começamos a falar um pouquinho do esporte. Para quem não sabe, né, é importante falar, a gente está conversando aqui com o Elmar, essa fera, década de 80 e 90, foi super conhecido não só em Jardim América, mas no Espírito Santo inteiro, porque foi uma grande figura aí como esportista, como atleta de basquetebol, passou em vários times, chegou a jogar em seleções aqui do estado, teve atuações Sim. fora do estado, mas assim, Elmar, conta aí um pouquinho do início dessa caminhada, os times de destaque, vamos deixar você falar, cara. Não, bacana. Eu sou privilegiado, sabe, William? Privilegiado porque, além de todo o convívio que a gente teve no nosso bairro, com os queridíssimos amigos e grandes atletas que nós temos no Sim, bairro, eu comecei no esporte meio sem querer, porque eu não tenho atleta na família, né? entendi. Nunca teve essa cultura de ter atleta na família. Então, como eu tenho um irmão que é um pouquinho mais velho do que eu, Uhum. então meu irmão começou a fazer o jogar basquete na Desportiva Ferroviária. Isso eu estou falando de 1980 para 81, E fazer um tá? parêntese aqui, Muito tempo. grande abraço para Volmar também, me lembro aí bem do Isso, seu irmão, me lembro dessa dupla aí levantando muito bacana peso no demais. supino reto na academia. Essa é outra história. Então, meu irmão foi privilegiado, meu irmão me levou. Então, na época eu era mini basquete, comecei a fazer a escolinha
na Desportiva. E fazendo um parênteses, que a Desportiva Ferroviária não era só futebol. Pô, que legal, Elmar. Tinha voleibol, tinha o vôlei, era o vôlei, tinha judô, quer dizer, tinha o basquete, enfim, várias modalidades. Aí, até porque na época, William, não sei se você recorda disso, mas a Desportiva, acho que ela pertencia à Vale do Rio Doce. Sim. A Companhia Vale do Rio Doce. Então, a Vale era gestora e investia bem no esporte amador na época. Enfim, então meu irmão me levou. Então, eu comecei na escolinha, legal, no mini basquete. O meu irmão começou a trabalhar muito cedo, então logo, assim, acho que ele fez uns 2 anos e logo ele parou de jogar por conta de trabalho, né? Sim. E eu tive o privilégio de continuar. Então, eu fiz o mini basquete, joguei 2 anos, 2 para 3 anos na Desportiva. Maneiro. Depois, eu fui convidado para jogar no Clube Libanês, e com um benefício muito legal, porque eu estudava na época no Afonso Schwab, e quando me chamaram para jogar no Libanês, de cara, além de me convidar para jogar no clube, já me deram bolsa de estudos no São José. Pô, que bacana, hein? Então, como é que o esporte abre porta, né? Abre portas. Então, eu não tinha condição de pagar uma mensalidade numa escola particular, então fui agraciado com essa oportunidade. Fui para o Libanês, joguei no Libanês. No Libanês, eu fiquei apenas 1 ano. No Libanês, a gente não teve conquistas importantes por conta de limitações do clube, enfim. Sim. Mas abriu uma porta para mim, que do Libanês eu fui convidado para jogar no Praia Tênis Clube. Aí mudou a estrutura, né, Elmar? Assim, total, né? Vou fazer algum parêntese aqui nessa história, porque da mesma forma que existia incentivo na Desportiva na época da Vale, falar do Praia Tênis Clube, assim, né? Quando a gente fala dos clubes de Vitória, né? Principalmente na época, principalmente Álvares e Praia eram clubes referências, né? Até porque o Saldanha detonava também, né? O Saldanha também era um clube muito estruturado, mas assim, em relação ao investimento, o Praia saltava à frente até do que o Álvares em função, né, do tipo de poder. Do poder dos sócios, né? Do poder dos sócios. E do poder em engajamento, porque o clube, né, ele era um ponto de encontro da sociedade capixaba, assim, de uma forma gerada. Assim. Então, estou fazendo esse parêntese aqui só para as pessoas se situarem um pouco da época. E você pode até falar melhor, porque você viveu esse ambiente, né? Eu peguei uma fase final do Praia, assim, né? Mas eu me lembro bem dessa época. Certo. Então, daí, da época do Libanês, eu fui convidada para jogar no Praia Tênis. Que bacana. Então, também me chamaram, eu estava no São José na época, fiz o 2º ano, na época era o 2º ano, né? Sim. Então, já me procuraram, também me oferecendo bolsas de estudos. Aí eu fui estudar no Colégio Nacional. Pô, que legal, hein? Super colégio. Né? Me deram a bolsa de estudos, e eu fui para o Praia. Quando eu cheguei no Praia, poxa, aí eu já fui para lá de infantil para infanto. Sim. Então, estrutura maravilhosa, investimento, viagens, a gente fazia amistosos nacionais contra o Flamengo, Vasco, Botafogo, Ginástico de Minas, a gente ia para Salvador, a gente rodava São Paulo. Então, aí cheguei lá e a coisa, aí sim, aí foi abriu, né? Abriu a janela, né? Abriu a janela. Porque, modestamente, eu falo para você, com muita modéstia, que aí a gente ganhava tudo. Legal. A gente ganhava tudo. Aí, a nível estadual, né, a gente realmente tinha essa estrutura para brigar pelo título. Sim, né? E assim, né? Então, eu não vou me recordar dessa época, mas eu conheço algumas pessoas da época, assim. Eu sei que existiam grandes jogadores nesses times do Praia aí desse período, além do parênteses que eu vou fazer aqui do treinador, né? Que eu me lembro muito de Moacir Calado, treinador altíssimo nível, fantástico. Então, fala um pouco aí do professor Moacir, super estudioso, né, do esporte, além de uma figura sensacional. O mais legal também, William, que na época, era uma época que existia uma rivalidade muito grande. Sim. Né? Praia e Álvares, Praia e Saldanha, principalmente. Praia e Saldanha era de sair faísca. Sim. Era de sair faísca. Era jogo duro, Sim. jogo pau.
eu posso modestamente, com muita modéstia, falar que eu ganhei a maioria das vezes, mas jogo duro. Legal. Jogo duro, jogo pegado. Era bacana de assistir e era bacana de jogar. Sim, e eram jogos que tinham torcidas, né? As pessoas iam assistir os jogos, né? Era Era muito muito bacana. diferente, era muito bacana, cara. Muito Era muito bacana. bacana. Então, fui do infanto juvenil, fiquei 2 anos como infanto, daí subi para juvenil. A juvenil foi bem difícil, porque o time do juvenil do Praia era estruturado, era um time que ganhava tudo na época. E eu tinha uma certa dificuldade até para me adaptar, até para conseguir arrumar um lugarzinho no time, Sim. sabe? Por algumas limitações, enfim. Sim. Mas o mais importante, eu consegui, sabe? Legal. Fui empurrando para cá um pouquinho, empurrando para lá um pouquinho, consegui abrir um espaço para mim. Espacinho, né? E então eu falo para você, a melhor conquista que nós tivemos na época como juvenil, sim, foi em 1988, ficamos em 3º lugar na Taça Brasil. Pô, que sabe? conquista, hein? Nós perdemos na época para o Flamengo, que o Flamengo sempre foi o melhor time do Brasil, até hoje. Referência. Até hoje. Franca e Flamengo, né? São as referências aí no basquete nacional, né? E na época tinha o Sojipa, sim, do Rio Grande do Sul, que era um time fortíssimo. Então a gente ficou em 3º lugar, perdemos só para o Sojipa e para o Flamengo. Para a final foi o Flamengo e Sojipa, e o Flamengo foi campeão naquela oportunidade, sabe? Então eu digo para você o seguinte, William, até para as pessoas que estão ouvindo, pessoas que são pais, que têm filhos menores, eu digo para você, precisa-se colocar criança no esporte. Tirar a criança da frente do computador, do telefone, do Zap, do Facebook, dessas porcarias aí que só perde tempo, e colocar no esporte, porque eu digo para você, é uma experiência fantástica para a vida. Isso você leva para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, né? Você entender a questão da hierarquia, respeitar a hierarquia. Verdade, Omar. De você administrar a frustração. Que é difícil, né? Porque na vida criança acontecem... não sabe o que é isso. Exatamente. A criança não sabe o que é isso. Se frustrar, você vê que são crianças aí... Não é papo careta nosso aqui, né, William? Não. Mas você vê que tantas coisas ruins acontecendo aí, simplesmente porque o adolescente não se frustrou. Verdade. Não respeitou a hierarquia. E tem essa nova geração tem uma característica, assim, eu tenho dentro de casa, né, cara, uma mulher, assim, né, eu tenho uma filha que tem uma idade já de adulto aí, que são 20 anos, e tem uma criança de 9, e é uma geração muito que tem muita dificuldade em ouvir não. Eu falo isso pela minha vivência, assim, né, porque era natural, né, os nossos pais falarem assim, ó, não, eu não posso, e a gente balançava, você queria, mas você entendia e beleza. Hoje em dia você fala, se você der um não, vem 70 porquês, né? É verdade. E outra coisa, William, a vida é o seguinte, nesse papo que a gente está falando, já que são pais aí que vão estar assistindo, sim, experiência não tem como você passar, por mais que você tente. Experiência se vive. Verdade, experiência se vive. Eu lembro, sabe, William, já que você puxou para a minha história de esporte, de atleta, sim. Você para pensar. Eu com 13, eu saí da desportiva com 13 aninhos, vou botar para 13 anos, sabe? Hoje você tem ônibus que sai vai para o terminal, do terminal você pega outro e vai até onde você quer e volta. Não. Verdade. Antigamente, não, cara. Eu saía lá de cima do morro, eu andava até São Torquato a pé, que é um chão, para pegar um ônibus lá de São Torquato para ir para a Praia da Costa treinar no Libanês, que era o ponto final da Praia da Costa, o clube libanês. Sim. O treino acabava 9 horas da noite lá no Libanês. Olha só. Eu pegava um buzu, 13 vinha anos, cansado, pegava um buzu, vinha até São Torquato, saltava, e mais uma caminhada boa. Em casa, a pé, até a gente está falando de uma caminhada aqui de uns quase 2 quilômetros. 1 quilômetro para 2. Mais de 2 quilômetros. Mais de 2 quilômetros. Então,
uma criança, cara, andando sozinha pela rua, quer dizer, São Torquato, imagina, inimaginável, cara. Inimaginável. Inimaginável. Inimaginável, assim. Não Inimaginável. que a gente tem carinho pelo Inimaginável. bairro, né, de São Torquato, respeito, mas assim, é inimaginável hoje a gente imaginar uma Inimaginável. criança dessa idade aí tá fazendo esse trajeto dessa forma. Mas enfim, né, E Elmar? outra coisa, uma criança se dedicar, né? Quer dizer, você se dedicar ao esporte, tá É isso curtindo aí. aquilo ali. É Depois eu isso fui aí. para praia, era a mesma dificuldade também, quer dizer, eu ia treinar lá na Praia do Na Canto. Praia do Canto. E não tinha ônibus direto pra Praia do Canto. Não, não. Exatamente, exatamente. Não existia Tá? ônibus direto pra Praia do Canto. Não, você tinha que. Eu ia até o centro de Vitória, para o centro de Vitória eu pegar um ônibus para Praia Pegava do o. Canto, depois voltava, É parava ali no isso. terminal, ali do No Dom Bosco. Salesiano, No Dom do Dom Bosco. Bosco, para vir para casa. É, cara. Sabe? Então, cara, as crianças hoje não têm dificuldade, né, William? Tudo é muito É, fácil, né? muito mais fácil. E assim, Omar, como a gente viu aqui, cara, você tem uma história, né, muito, muito legal, né? Teve passagem pelas seleções aí do Espírito Santo, né, em Sim, alguns momentos. Fala todas um pouco, elas. passou por várias seleções, né? Passou por seleção Sim, sim. universitária também aqui no estado, né? É, Modestamente também, William, eu fiz UFES, sim, né? Então, lá na época do é, CCJE, tinha um exatamente, hein? timaço, Tinha tinha um essa disputa timaço. aí, hein? CCJE contra o CT, E hein? CT, o Coisa Centro linda, hein? Tecnológico. É isso aí. Lotava Então, aquele amigos que eu ginásio da treinava comigo, UFES. é isso aí. Quer dizer, colegas meus de clube, amigos de clube que jogavam comigo no praia, quando chegava na UFES, no Junes, Virava a gente rival. jogava isso, era rival e rivalidade forte. Coisa CCJE e boa, hein? CT. E, poxa, aí E na eu, U, modestamente, eu fui campeão 3 vezes do Junes. pô, que bacana, hein, cara? E Fui assim, 3 vezes essa, campeão do Junes. eu não sei como é hoje em dia, mas eu já peguei uma fase de Júniors, assim, eu peguei duas fases no Júniors, os times ainda jogando pelos centros e depois o time Sim, unificado da UFES, né? Então eu é, peguei essas duas fases, assim, mas bacana. eu reconheço que essa rivalidade aí, CCJE contra todo E mundo, CT, e olha, eu CT falo para era você, altíssima. eram jogos históricos, porque o ginásio ficava lotado. A gente não, Sim, William, a gente estava na quadra, a gente não conseguia conversar com o nosso colega de de time tanto para barulho. trocar ideia de tanto barulho. Na É, panela de pressão, cara, era muito bacana. é Era verdade. muito bacana, E é sabe? engraçado porque alguns ginásios aqui no Espírito Santo tem essa acústica do La Bombonera, né? A arquibancada vem descendo, descendo, descendo e a Panela de quadra tá aqui. pressão, Cara, vira uma é isso panela de aí, pressão. E o da UFES é é isso exatamente aí, dessa forma, né? Muito, muito legal verdade, isso. E quem viveu essa fase lembra assim com muito saudosismo disso, né? Mas então, verdade. Omar, falando aqui um pouco né, o esporte te possibilitou um monte de coisa, estudar, fazer grandes amigos, te abriu aí várias portas. E como é que você enxerga o quanto o esporte contribuiu para sua carreira profissional, né? Você teve possibilidade de Sim, estudar, né, ter uma boa educação, entrar na sim, faculdade, cursar uma faculdade, e hoje em dia você tem a sim. sua atividade profissional. Como é que você vê aí o esporte te influenciando nisso? É o conjunto da obra, né, William? É o Legal, conjunto da obra. Né? Você tem uma boa legal. criação em casa, humilde, mas muito Sim, honesta, muito honesta, né? E você no esporte aprendendo o quê? Primeiro, viver em grupo, legal. Que é isso, difícil, que é difícil você viver em grupo, quer dizer, você saber que para você ganhar, você não ganha sozinho, você tem que ter um time, sem então dúvida. levar todo mundo junto, que isso é muito legal até para você trazer para sua vida profissional, não tem como você ter sucesso sozinho, Sem verdade. é impossível, impossível. Se Impossível. você tem essa ideia de ter sucesso sozinho, já começou a errar, já queimou a largada. Já queimou a largada, você já Vai está ter que todo errado. voltar lá, vai ter que voltar pro início, né? Sim. E outra coisa, como a gente vem de tudo que a gente falou, de viver em bairro, de jogar bolinha de gude, daquela coisa de dar valor a pequenas coisas, dar valor até aquela bolinha de gude que você comprava, Sim, pô, dar que era valor àquilo difícil, ali. né? Que era difícil, né? Guardava aquela latinha com o maior carinho, pô. Cara, você sabe que a gente soltava pipa para você comprar um carretel de linha 10. Pô, Porra, era cara. um sacrifício, pô. As linhas tudo emendada. Eu lembro bem disso, cara. É tudo muito difícil. Então você traz isso, você traz tudo isso que você viveu, essa coisa bacana que você viveu, no esporte, você ser subordinado,
a hierarquia do esporte, a união. Então, você traz para a sua vida pessoal e, modestamente, William, eu falo para você que eu tenho certeza que eu não conseguiria ter construído hoje o pouco que com luta, com Sim. esforço que a gente constrói no dia a dia, se não tivesse trazido toda essa experiência Pô, muito de legal. vida que a gente tem, tanto na vida pessoal, do bairro, na vida esportiva, e você trazer para a sua vida profissional. Então, fica fácil de você contornar, né? Aquela frustração que existe no esporte, às vezes você está num jogo bem e perder no finalzinho, você fala, porra, podia quase que eu ganhei, e você frustrado para casa, É isso aí. remoer aquilo ali durante muito tempo, Até o remoer próximo aquilo, do jogo, até o próximo treino, entendeu? possivelmente. Exatamente. Então, isso tudo constrói aqui, sua personalidade, seu caráter, né? Verdade, verdade. Então, fica fácil você enfrentar aí as O dia a dificuldades aí da dia, vida, né? né? As dificuldades do dia a dia. Sim. E assim, Omar, nós estamos caminhando aí para o fim. Eu queria te pedir, ainda deixar te pedir para fazer 2 comentários aqui através de perguntas, né? Primeira pergunta é a seguinte: o que você está achando desse projeto do nosso canal, Lendas de Jardim? Bom, Assim, queria que você comentasse um pouco desse resgate, dessa, né, rever amigos, conversas entre amigos, que essa também é uma outra proposta. A gente vai ter um quadro aí de debates, convidar alguns participantes para debater. olha só, ele primeiro, que para mim foi um privilégio ser convidado. Quando você entrou em contato comigo, você falou, pô, mas você quer participar? Eu, na hora, falei, é lógico, é claro, Pô, legal, sabe? cara, eu te Um agradeço. privilégio. É um privilégio. Então, a gente está trocando essas experiências. E ainda mais, foi aquilo que eu falei no início do programa. Quer dizer, falar do nosso bairro, Sim, né? isso é muito bom. Então, é fantástico. E a ideia de vocês, desse projeto, é sensacional. Resgatar a história, tanto Resgatar das a pessoas memória. lá de trás, eu tenho Sim, certeza que você vai conversar com muita gente de hoje sim, também, que está sim, acontecendo agora, né? sim. Trocar essas ideias. Então, isso é fantástico. Eu tenho certeza, e eu não tenho conhecimento de outro bairro que faça a mesma coisa. Se fazem, eu não tenho conhecimento, Entendi. né? Mas eu acho que deve ser que estão saindo na frente, com certeza. E assim, e te digo mais, Elmar, a gente tem tanta pauta, porque foi um bairro fundado na década de 40, que recebeu Cara, um sensacional. dos primeiros conjuntos habitacionais populares do Brasil. Muita gente não Olha sabe só que disso. A primeira fantástico. sala de Nos, cinema de Cariacica foi aqui no nosso bairro. Primeira sala de olha cinema. As só, pessoas acreditam que é no Mochuara, mas não, tinha o Cine olha Hollywood. só. E você se É lembra do Cine verdade. Hollywood? Então era um cinema. Eu cheguei Eu aí. cheguei aí, então Eu assim, cheguei então aí. não é o shopping, já existia. Então Fantástico. são memórias que a gente quer trazer assim à tona, porque a gente acha importante deixar esse registro. É óbvio que existem outros registros, mas esse Sem registro que a gente dúvida. está tentando fazer agora é um registro, né, dar uma nova cara para isso daí. A gente conta com você e outros amigos aí para nos ajudar nesse projeto. E por fim, Isso é sensacional, William. Isso é sensacional. A ideia é fantástica, ideia de sabe? amigos, cara. Foi ideia de Não, amigos moradores fantástico. daqui, de gente que Fantástico. gosta. De gente que gosta Fantástico. do lugar e tem esse saudosismo que você falou. E por fim, queria te pedir para deixar um recado aí para os seus amigos daqui de Jardim América. Agora você mora em Vila Velha, você Sim, continua sim. esportista pedalando agora, que eu sei que você é um dos caras aí que queima asfalto, queima estradinha de chão Sabe de aí, as chão. trilhas, eu tô É sabendo. verdade. Então, deixa um recado aí para os amigos, Elmar. Como eu disse, como a gente conversou, né? Sim, Quem é atleta, quem foi atleta vai ser atleta para sempre. para sempre. Não tem como. Isso é fato. Isso é Fato, fato, né? fato. Então, hoje eu estou pedalando, eu faço a modalidade mountain bike, faço também o Legal, speed como hobby, participo de legal. alguns eventos, mas a gente não tem um tempo adequado para treinar, quer Sim, dizer, tem as nossas dificuldades, né, do dia a sim. dia, mas não fazemos vergonha não, Legal. Aquela estamos ali, né, não perde a incomodando, competitividade, né? de jeito nenhum, De jeito sabe? nenhum. Então, de jeito nenhum, sabe? Então, o que eu quero realmente é mandar um abraço em todos os meus amigos. Não vou falar nome para não enciumar ninguém, né? Tá Porque na certo. cabeça da gente vem vários nomes, várias pessoas importantíssimas aí, Verdade. entendeu? Então, mandar um abraço a todos e dizer para você que
quem é de Jardim América, que saiu, nós somos sempre Jardim América. Legal. Sempre, seremos sempre Jardim América. Eu brinco muito, né? Que às vezes a gente faz algumas viagens, está fazendo alguns passeios, enquanto Sim, alguns sim. amigos, eu falo, caramba, olha só, pô, de Jardim América para o mundo, olha só. É isso aí, cara. Você sempre encontra com alguém daqui em algum lugar. Fantástico. É um negócio muito, muito, muito maluco, Fantástico. assim. Às vezes você tá fora do estado e de repente você olha pro lado e você, uai, o que esse cara tá fazendo aqui, bicho? Cara, Você não é é fulano? Pô, sou eu sensacional. mesmo. Aí É começa a história. sensacional, É, cara. É é um negócio sensacional. sensacional. E assim, Omar, te Tá. agradeço demais mais uma vez Agradeço aí, eu. cara. Eu agradeço. Parabéns aí. E você também contou uma história muito inspiradora assim da sua vida, dividiu conosco aqui. A gente deseja todo sucesso. E, cara, mais uma vez aí, muito obrigado. E você do canal, vamos lá, dê um like, curta, se inscreva, divida essas histórias com seus amigos e nos aguarde aí. Vão ter mais pessoas participando desse quadro, muita gente interessante para vocês conhecerem um pouco da história do nosso bairro. E é isso, meu amigo. Mais uma vez aí, cara, muito obrigado e que Pô, Deus nos obrigado abençoe, eu, William. cara. Um forte abraço e, novamente, cara, muito obrigado. É um privilégio. Foi um privilégio. Valeu, Tá? irmão. Um abraço. Até mais. Tudo de bom, cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.